Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a coletiva de imprensa com o time da PEN, representando a equipe Strong Key, Titã e Starks. Boa tarde, meninos. Sara Lindo, Guia das Lendas aqui, lamento o resultado. Eu gostaria de saber, Titã, primeiramente, como você está se sentindo e o que você mudaria no dia de hoje. E Sark, se você também quiser responder, tá à vontade. Me sentindo frustrado, né? Porque as semanas de treinos vinham sendo muito bom assim pra nós. A gente veio mostrando uma evolução muito boa. E agora na etapa final a gente não conseguiu mostrar um jogo muito coerente, assim, né? Eu acho que a gente tirava muito mais jogada individual assim, do que coletivo. Acho que o nosso coletivo não estava tão bom no final das contas. E é isso. O que eu mudaria... mudaria tudo, né? Perdi 3 jogos. Cara, mudaria paciência, nossa, que a gente não teve. Cara, bem necessariamente algumas horas erradas que proibiu muito o nosso turno. Mas calma, velho, eu sinto que a gente entrava assim sem esperar um aos outros, tá ligado? Tipo, esse jogo final aqui, na fight que teve do Blue, fightaram primeiro sem mim e eu também no problema do mid, então eu sinto que esses pequenos detalhes assim custa a gente o jogo, né? Pô, a gente tem um momento do jogo e do nada a gente perde ele por erros bobos. Então, acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Liorme aqui. Algumas semanas desses últimos jogos de vocês, a gente está vendo os jogadores bem cansados, estressados. O quão a parte psicológica de vocês afetou no jogo de hoje? Eu acho que essa etapa final é sempre bem cansativa, então tem um peso, mas eu acho que é pequeno, igual eu estou falando na pergunta anterior. Eu acho que foi muito mais sobre paciência, a gente olhar o mapa, olhar os nossos campeões, dos inimigos, a gente olhar assim como um todo. Eu acho que a gente acabou olhando muito singularmente o jogo de hoje, então a gente acabou colocando situações completamente fora do nosso controle. E eu acho que não é para o cansaço uma desculpa, porque todo mundo está cansado. A Red jogou ontem, então acho que não é uma desculpa, não. Boa tarde, gente. Sou o Lucas Baúti, da Exit Lag. A campanha de vocês não acabou, vocês têm ainda aí a fase Américas. Queria entender quais são os pontos que vocês vão buscar corrigir para poder enfrentar os times tanto os times aqui da LTA Sul quanto da LTA Norte. E se vocês acreditam que a correção desses pontos mais cruciais podem ser solucionados em tão pouco tempo, e caso não, ou até caso sim, como que isso vai diferenciar o jogo de vocês, né? Cara, os mesmos pontos que eu falei na pergunta passada. Eu acho que paciência é uma delas, e olhar o mapa antes de fazer a play. Eu vou citar vários exemplos. No primeiro jogo a gente estava de Nautilus, Varus, Thalia. A gente foi fightar os Grubs, não sei se foi os Grubs ou foi o Herald. Acredito que tenha sido o Herald. E a gente em nenhum momento esperou a Thalia chegar. Eu sinto que a gente se desrespeita muito como um time, sabe? Isso diz muito sobre nós, assim, porque eu sinto que o split inteiro foi basicamente assim. Tipo, a gente joga bem em algumas situações, mas não é muito constante, assim, eu diria, tipo, em frente à situação. Então é isso, acho que por paciência, alguns detalhes também dentro do mapa. Por lane necessariamente pra mim tem que melhorar o mais rápido possível, porque na série da Cade, assim, eu pude ver o quão bom eles são com essa troca de lane assignment. Tipo, a gente não... até tenta, mas não é tão constante, sabe? Então eu acredito que, olhando pra esse ponto, assim, a gente precisa mudar o jeito. Boa tarde, meninos. Matheus da Quick Sports. Infelizmente hoje o resultado não veio, eu lamento por isso. E você falou da própria singularidade, né, Sarks? E olhando no papel, o elenco da Red é um elenco muito novo, e esse destaque em alguns pontos. E a Loud também já tem um elenco já mais consolidado. O que você acha que faz com que a singularidade do time não consiga ser destacado, que nem o Titã acabou de linkar algumas coisas? Cara, esse time da Red, ele tem um estilo diferente, assim, como eles jogam, como eles enxergam draft também,
dentro do jogo, como eles lutam, como eles fazem, como tem vantagem. Então acho que eles são um time que eles dependem de alguns jogadores, tipo o Kazé e o Rabelo são boas referências no time deles. Então acho que a gente joga mais no coletivo pelo fato que nessas situações é pra gente ser um time melhor, mas às vezes se a gente pecar no individual a gente vai chegar nessas situações com desvantagem. Então acho que a gente poderia ter jogado individualmente melhor hoje contra eles, mas eu ainda acho que as nossas situações criadas hoje foram bem ruins pela nossa parte. A Red jogou bem em polir a gente nas situações onde eles tinham a vantagem e sabiam pressionar a gente. Então acho que eles dependem bastante disso, e se o jogo não acontece assim por eles no early game, eles tendem a ter dificuldade no mid game. Ian, sua pergunta? Boa tarde, Sarkis, Titã. Sou Ian Teixeira mais Esportes, eu sinto muito pelo resultado. Eu queria saber qual era a preparação de vocês para jogar contra o Silas do caso, nesse jogo 3, se vocês optaram por deixar o pick aberto. Tô olhando aqui pro jogo, né? Tipo, eu achei até um desrespeito da parte deles, assim, que o draft deles foi tão ruim que eu consegui ficar com um sentimento ridículo, assim, dentro do jogo, vendo como nós estávamos jogando. A cena não tem dano nenhum no Sion. O Silas não consegue matar tanque. O único tipo que consegue matar é o Rumble. Então, vendo o draft deles, assim, independente, mesmo você sabendo que o player é muito bom, assim, se a gente é um time competente, a gente vai ganhar a série, mesmo que seja um dos melhores champions dele. A gente tinha as chances muito claras, assim, eu não consigo... Pensando bem, eu acredito que o Silas dele não foi um problema nessa série e a gente se preparou bem contra eles. Acho que o nosso draft estava muito bom esse último jogo e é isso, velho. Não acredito que o Silas poderia vir ser um problema, velho. A gente cuidou bem dele, a gente banhou as primeiras partidas porque a gente sabia que podia ser um problema. A gente baniu, acho que o jogo 1 e 2, né? A gente banhou o jogo 1 e 2, então a gente se preparou num draft melhor contra eles, que era o nosso conforto, cara. O Luciano é um dos nossos melhores champions também, por que eles deixaram o música falando dessa forma, então? A gente só foi um time pior hoje. Eu queria só acrescentar na resposta do Titã que, tipo, quando a gente fez a escolha, a gente sabia que poderia acontecer do Silas ficar open, mas a partir do momento que a gente tinha pelo menos a Aurora e entre outras opções, porque a Aurora ela talvez não vá só para mid, a gente achou que o Silas ele não ia encaixar bem, e o Silas contra a Lucy, que já era a nossa resposta, o nosso plano, não é para ele ser tão bom também. Eu acho que o early game o Romo jogou mal, não é para o Silas nem ter perto daquele, tipo, a sobrevida que ele teve. Então eu também acho que algumas horas a gente tem que deixar algum champion open, e hoje a gente deixou o Silas, não era para ser um problema, mas foi muito mais como a gente jogou do que o próprio Silas. Eu concordo com o Titã, que foi mais mal jogado na nossa parte. Saibina, your question? Olá, Titã. Olá, Sarkis. Que autocrítica você faria em relação com este split? Que autocrítica que eu faria? Em relação ao nosso split. Cara, eu sinto que a gente é um time pouco criativo, então eu gostaria que isso mudasse. De alguma forma eu sinto que os outros times eles são muito mais coerentes nas play deles, assim, eles têm muito mais detalhes nas jogadas. E se tivesse uma autocrítica que eu pudesse fazer, acho que seria essa. E paciência, mano. Eu só peço paciência, assim, o mais rápido possível pra gente parar de se desrespeitar e olhar pro mapa antes de fazer uma play. Quando estiver perto, a gente fazer pelo menos junto. Acho que eu concordo com as duas que o Tito falou, e eu adicionaria a questão de, tipo, algumas semanas a gente poderia ter uma preparação um pouco melhor, então isso vai feedback para mim mesmo, assim.
Eu acredito que algumas semanas poderia ter sido muito melhor preparado, como a gente enfrentou, exemplo, a Red na última semana do Pick and Play, e acho que a Cade foi mais questão de adaptação e não preparação. A preparação para mim estava boa. Então acho que eu levaria essas coisas e principalmente paciência. Eu realmente estou bem frustrado a gente perder jogos por conta das nossas escolhas, das nossas jogadas. Então é isso. Salve, guys, Brucinho do Ilha das Lendas. Pergunta pro Titã. Por acaso você sente muita pressão nesse time e você acha que o pessoal depende muito de você estar bem, de você estar gritando, de você ser o chasque dele? Coisa do tipo assim? Qual que é o seu sentimento hoje na PEN? Primeiro eu vou terminar de falar o último ponto agora, porque foi mérito também da Red, tá? Tipo, não é a gente só errando não que... O time inimigo jogou muito bem hoje, velho, independente. Se a gente foi punido pelos nossos erros é porque o time inimigo tava bem. Então, a gente quer falar isso? Perfeito. Segundo, sim, eu acho que se eu não tô no dia muito bom, a gente não tem um clima tão bom também. A gente tem 3 coreanos, então é um pouco delicado quando se fala disso, né? Porque o Romer é um jogador muito calado, o Curi até fala ali mais ou menos, mas... Cara, antigamente eu tinha o Dinqueiro, tá ligado? Que conseguia, tipo, mano, botar o time pra frente, ele tinha uma energia diferente, tá ligado? Então, era muito mais voz, eu conseguia dar muito mais opção com clareza e fazer um trabalho desse sendo AD Carry é muito difícil, cara, muito difícil de verdade, assim. Em alguns momentos me senti sobrecarregado, gastei vários momentos, assim, do meu tempo olhando como eu poderia agregar pro time sendo o líder. E, cara, no final eu falhei, mas eu acho que eu tentei o meu melhor para ir atrás disso. E ainda tem a Conference para jogar, então tem muita coisa para olhar ainda. Eu também não tive uma performance individual muito boa nessa final. Principalmente o jogo 3, o jogo 2, que dei W pra frente de core, que a partida já estava ganha. Então, isso tá na minha cabeça até agora, vai ficar durante um bom tempo. O último jogo agora... na hora do ataque, ao invés de ir pro Rek'Sai, acabei deixando pra frente e morri. Então, essas paradas sempre vai ficar na tua mente, né? Então, fora minha performance individual, acredito que sim, cansa um pouco. Ian, última pergunta. Oi, gente, eu de novo. Titã, pegando um pouco o que você falou agora e pensando também que a PEN acabou sendo vice-campeã em split passados em que não havia nada a ser disputado e o caso final fosse perdida. Vocês vão ter o Cross Conference, como você bem disse, dada a série de hoje, o jeito que vocês perdem, como não deixar a confiança ruir agora, após um playoff tão difícil, e chegar confiante ainda acreditando que dá para alcançar uma vaga com o Pro Worlds no Cross Conference? Cara, você como jogador profissional, apesar de você perder, você sempre vai querer mais, principalmente quando você perde. Pelo menos eu sou assim, né? Eu sou um jogador muito ambicioso, então se eu perdi hoje, eu sempre vou estar querendo olhar para ganhar, então minha vontade nunca vai deixar de existir. Eu ainda tenho mais uma oportunidade, então por que não? Tá ligado? Por que eu tenho que me sentir tão abalado a ponto de, obviamente, na hora que eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou pensar bastante, tá ligado? Não vou estar feliz em nenhum momento. Mas eu tenho que olhar pra frente, né, cara? Tipo, se eu não olhar pra frente, se eu não viver minha vida, eu vou viver esse momento eterno. Então, pra mim é como se fosse um luto, né? Você perdeu ali, mas você vive um momento e depois você segue sua vida. Mas, Titã, só um minuto. Pensando que a PEN parece nesse processo de luto desde a final do segundo split, não? Porque esse foi o papo de vocês não viverem esse momento para sempre. E vocês já estão agora de novo nesse ângulo. Você pode não responder se quiser, tá? Responder com respeito. A gente não tem esse clima de luto que você acabou de mencionar. A gente é uma equipe totalmente competente.
A Pen Game sempre busca melhoria, a gente está sempre nos momentos importantes, em finais, em playoffs. A gente foi um time que foi campeão também junto com essa lineup. E se fosse para eu viver a minha vida sendo jogador, vivendo esse momento sempre de luta, eu não jogaria, tá ligado? Então não faz sentido a pergunta, mas agradeço. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, Titã. Muito obrigado, Sarkis.